eles estão ficando meio curtos, né? Então aquelas partes que são difíceis, a parte que você se sente inseguro, ou que você foi muito complexo, né? Você tenta dar uma melhorada nisso aí, tá bom? Tente dar uma melhorada para que você possa fazer isso tudo. Ou seja, o diagnóstico, a parte que está difícil, é aí que entra exatamente a paciência que você tem que ter com você. E é aí que entra a parte importante de você ter juntado vários outros aspectos daquele assunto e agora sim você pede uma opinião para o YouTube. Primeiro você vai lá no dicionário, vê o que é aquela parte obscura que está sendo explicada, tal, não sei o que, aí você já tem vários textos, aí você fica assim, meu Deus, quanta informação! Mas é agora que você pode pedir lá no YouTube para ver se o que está sendo falado ali daquelas informações pegas nos dicionários especializados tem a ver com a explicação no YouTube, tá bom? Passo 4. Corrige o conteúdo aprofundando o conhecimento e simplificando a explicação. Então, falha de conteúdo, volte para o passo 1, estude mais a fundo e reforce, aprofundando essa explicação. Por quê? Porque olha só, isso eu digo por experiência própria. Quando eu comecei a dar aula, eu percebia que as aulas da segunda-feira, elas eram meio inseguras, né? Às vezes faltava alguma coisa tal. Nas aulas de terça-feira, porque eu já cheguei a dar aula de segunda a sexta da mesma disciplina, olha só. Na terça-feira, eu já me lembrava de aspectos que eu não podia esquecer. Na quarta-feira, a aula já errava, por quê? Pelo excesso de informação. Então, na quinta-feira, eu já dava uma melhoradinha para que a aula de quinta fosse o mais parecido com a aula de terça. Ou seja, uma aula enxuta, objetiva e clara. E não igual a uma aula de quarta-feira, com excessos. Então, no final das contas, eu começava a dar uma aula para mim já no domingo sobre isso. Isso é que é a preparação de aula, é o que o professor faz. No domingo, você já prepara a aula, já prepara a explicação, e aí depois, na segunda-feira, reveja o que você tem que explicar para você poder fazer exatamente a sua aula de uma maneira que ela seja igual a uma aula, como eu expliquei agora há pouco, uma aula de terça-feira e de quinta-feira, uma aula clara, objetiva e direta, né? Bom, falha de complexidade excessiva, simplificar resumindo e por analogias. É aí que tem que tomar cuidado. A analogia em física, a analogia em biologia é uma coisa, mas você não pode fazer analogias necessariamente da biologia para a sociologia. Tem que se tomar muito cuidado com isso. Não se faz analogias também da matemática e da física e da química para a sociologia, para a história. Por quê? Porque isso já foi feito e cometeu-se grandes erros no passado por conta disso. Muitos erros de interpretação que reforçaram uma mentalidade na cabeça das pessoas, das quais elas hoje têm uma grande dificuldade de escapar. Então, por exemplo, analogias do tipo povos que nascem abaixo do Equador são preguiçosos porque o sangue esquenta e não vai para a cabeça porque engrossa, foi tirado, sabe-se lá da cabeça de quem, de algum positivista maluco, mas esse tipo de ideia pega. Beleza? Então tome muito cuidado com as analogias. Se for fazer analogias, muito cuidado com isso. Saiba fazer as analogias que tenham a ver uma coisa com a outra. E às vezes as duas são a mesma. Tomem cuidado com isso. E tome cuidado com analogias do tipo reducionistas, porque ele pede para resumir o assunto. Mas tome muito cuidado com o reducionismo biológico, ou os reducionismos psicologistas, ou os psicologismos, né? Não, é um produto lá de tal, de um problema lá na infância, tal. Sim, uma parte explica na psicologia certos traumas, certos comportamentos, né, em determinados indivíduos. E também reduções fisiológicas. Não, porque a consciência está no cérebro. Bom, mas quando a pessoa dorme, então o que é um sonho? E por que no dia seguinte a pessoa volta com uma ideia? Claro que o cérebro descansou, mas quem ficou trabalhando? Né? Então, cuidado aí. Vamos lá.
Passo 5. Refaça todos os processos quantas vezes for necessário. Sim, no caso de matemática, é você ficar refazendo os exercícios. No caso das ciências humanas, é você reescrever. Não tem jeito. Ciências humanas, gente, é ler e escrever. Não tem como escapar. Tá bom? Então, vamos lá, para poder finalizar aqui. Não se iluda a conseguir simplificar um assunto. Você tem que dominar o assunto sempre sendo fiel à teoria. Por quê, o que e como. Isso volta lá na importância do porquê de estudar. Se não me engano, acho que é aula 3, né? Aula passada. E, enfim, os benefícios que você vai ter vai ser desenvolver a sua capacidade de pensar criticamente, você tomará decisões mais assertivas e melhor embasadas, e você vai aprender a ensinar e ensinar a aprender. E também tem o seguinte, hein? Você vai melhorar o seu